Oi, professor. É o seguinte, eu quero saber, eu fiz aqui a codificação daquele exercício Java do EAD, e ele, quando eu coloco para rodar, ele dá o seguinte problema, né? O senhor pediu nos comentários para que a gente fizesse até 4, né? Para testar ele, para ficar mais rápido, e acontece isso aqui, ó. Vou colocar ele para rodar. Aí no caso aqui ele pede para eu informar um sexo, tá? Vou colocar masculino. Ele pede uma idade. Só que quando ele vem aqui a parte do cor dos olhos, veja que ele já escreveu, né? Ele já usou o System to Print para informar a cor do cabelo. E essa informação, no caso da cor dos olhos, ela entra na cor do cabelo, né? Esse erro aqui já aconteceu aquela vez, né? Eu acho que eu mostrei para o senhor, que a professora Neuma, ela tinha nos dito, né? Ela tinha me dito, no caso, para colocar, no caso aqui, um teclado ponto next line em branco, dessa maneira, né? Que daí ele simplesmente entraria a informação de forma correta. Só que eu testei isso aqui colocando essa nova linha de código e colocando inclusive após os outros next line, colocando aqui e colocando também depois desse da cor dos olhos e da cor do cabelo. Só que simplesmente se eu faço isso, ele não entra aqui no C. Ele não identifica o sexo masculino quando eu coloco, ele não entra em nenhum desses contadores. E daí, em consequência, né, como ele não entra aqui nos contadores, o que me aparece é que a média, né, aqui ele aparece sempre zerado, por exemplo, vai aparecer que o percentual de mulheres equivale a 100, porque o percentual dos homens vai dar zerado, já que a quantidade de homens não entra aqui e como ela foi inicializada com 0, ela vai permanecer com 0. Até vou colocar aqui para o senhor ver, no caso aqui se eu colocar, né, o teclado ponto next line, vou colocar aqui em todos, que a professora Neuma disse que isso era um buffer de memória, né, que no caso o Eclipse ele fica acumulando a memória, né, e acaba gerando esse erro. Claro, aqui nesse exercício dá para se corrigir isso aí, por exemplo, tu criando as opções no menu, né? Por exemplo, digite 1 como sendo inteiro para masculino e 2 para feminino, 1 para olhos azuis, 2 para olhos verdes e 3 para castanho. Só que o problema é que assim eu estaria alterando o seu código, né? Já que o senhor pediu para que nós fizéssemos apenas uma codificação do código que o senhor já havia criado. Eu vou colocar aqui para rodar com essas alterações. Então, no caso aqui, novamente, vou colocar masculino. Vou colocar 25. Vou colocar aqui, no caso, verdes, loiros, feminino. Vou dar aqui as entradas, né?
Ó, então, como o senhor pode ver aqui, né, ele calcula até a média das idades, ele está calculando, porém o percentual de homens, né, fica dando zerado. Por quê? Porque o contador lá, quantidade de homens, ele não entra naquele C dentro do laço, né? Se sexo for igual a masculino do tipo string. Então, como ele não lê essa informação, ele não incrementa essa variável. Daí, por consequência, o percentual de mulheres fica em 100%, e a quantidade também de pessoas com olhos verdes e cabelos loiros fica em zero, porque ele também não está entrando nesse outro C, porque a informação ela está, né, o problema no caso é essas informações do tipo string, ela não estão entrando dentro das variáveis que nós declaramos do tipo string. Então aguardo a sua resposta, ou o senhor vai ver isso na quarta-feira, né? Ou o senhor me manda uma resposta por e-mail ou via Moodle. Muito obrigado e tchau.